Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. A igreja celebra a memória de Santo André Dunglac e os seus companheiros mártires do Vietnã. Vamos orar juntos. Se recolha um pouco e ore comigo, suplicando a vinda do Espírito Santo de Deus para nos preparar o coração e assim acolher a sua santa palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e faça com que sejas conhecido, que eu te ame e faça com que sejas amado, que eu te sirva e faça com que sejas servido, que eu te louve e faça com que sejas louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Tome a sua Bíblia, certamente ontem você já leu o texto. Hoje começamos a ler o discurso escatológico no Evangelho de Lucas. Lucas 21, hoje, Lucas 21, de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, antes de tudo, uma palavrinha sobre os mártires do Vietnã. Então, naquela região da Ásia, onde hoje está o Vietnã, desde o século XVI, há uma presença de missionários católicos bastante forte, especialmente dominicanos. Nessas regiões, os governantes de lá desenvolveram uma intensa perseguição aos cristãos. Houve então inúmeros mártires. Entre eles, 117 mártires que foram canonizados pelo Papa São João Paulo II em 1988. Eram 11 missionários dominicanos espanhóis, 10
franceses e 96 missionários vietnamitas, 8 bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos e leigas. Que testemunho tão belo esse da Igreja do Vietnã. Agora, acompanhemos o texto de hoje. Acabamos de escutar o primeiro bloco, a primeira unidade do discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. Então, com o texto de hoje, começa o discurso escatológico. Nesse Evangelho, esse discurso foi feito dentro do templo. Em Mateus e Marcos, Jesus estava fora do templo, no Monte das Oliveiras. É interessante que Jesus tenha feito o discurso escatológico no Evangelho de Lucas dentro do templo de Jerusalém, que é a sede da religião judaica, praticamente o coração da nação. E o discurso escatológico no Evangelho de Lucas começa com o anúncio da destruição do templo de Jerusalém, fato que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Houve uma guerra, chamada Primeira Guerra Judaica, uma guerra entre judeus e romanos. Portanto, quando Lucas escreveu o seu evangelho, já fazia pelo menos 10 anos que tinha acontecido a destruição do Templo de Jerusalém e a destruição também da cidade. Depois, algum tempo, no período de Jesus, o templo foi ampliado, um pouco antes de Jesus, na verdade. No tempo de Herodes Magno, quando Herodes Magno era o rei de toda a Palestina. O templo foi ampliado, o templo foi adornado, e o templo que Jesus conheceu é conhecido como o Templo de Herodes Magno. Algumas pessoas elogiam e se admiram com a beleza do templo, com as pedras, o tamanho das pedras e também com os enfeites, com os adornos, as chamadas ofertas votivas. A questão é que Jesus não compartilha de modo nenhum dessa avaliação. Pelo contrário, bem na linha profética, Jesus se contrapõe fortemente ao templo e ele anuncia a sua destruição, a destruição do templo que vai acontecer em breve. Na mesma perspectiva, muitos séculos antes, o profeta Jeremias fez a mesma coisa, anunciou a destruição do templo de Jerusalém. Jesus, então, ele imagina, ele sonha com um templo, ele sonha com um culto que seja plenamente transformado, completamente reformado, para que o culto seja de fato expressão da vida e de uma piedade profunda na relação com o seu Senhor. Obviamente que essa palavra de Jesus suscita muitas dúvidas e muitas perguntas. Os interlocutores então perguntam duas coisas. Primeiro, quando vai acontecer isso? E segundo, qual é o sinal que diz de antemão que a destruição está para acontecer? A resposta de Jesus ocupa todo o discurso escatológico, do versículo 8 até o versículo 36. E ele começa a resposta pela segunda parte. Primeiro, Jesus dá uma resposta genérica com uma advertência sobre os desvios em relação aos falsos messias. Apareciam muitos falsos messias que instrumentalizavam a esperança e a fé da comunidade e conduziam o povo à idolatria. Isso está presente, sobretudo, nos versículos 8 e 9. Depois, Jesus começa a falar das perseguições
contra a comunidade cristã. Começa hoje no versículo 10 e termina amanhã, vai até o versículo 19. O texto do Evangelho de amanhã será exatamente sobre estas perseguições. Jesus começa a segunda parte do discurso falando exatamente desses conflitos étnicos, o conflito entre nações, mas também fala de calamidades naturais, de terremotos, de fome, de pestes, de sinais terríveis no céu. Todos esses elementos fazem parte da grande cenografia apocalíptica. Esse futuro dramático é antecipado pela crise da comunidade cristã em conflito com o mundo. Mas isso será o tema dos próximos dias. Na verdade, todo o discurso escatológico deve ser lido à luz do convite de Jesus à vigilância, para ficarmos de pé diante do Filho de Deus. Meditemos então sobre esta realidade última. O discurso escatológico nos fala dos destinos últimos da humanidade, do juízo universal, do sentido último da nossa vida e de toda a história. Um abraço a você, fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.